meus queridos alunos, espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos a mais uma aula de Química aqui na 10ª classe. Espero que aproveitem bastante. Hoje nós vamos desenvolver um pouco acerca do tema formas de expressar a concentração das soluções. Mas para podermos começar, temos que rever aqui alguns conceitos importantes. Em primeiro lugar, nós temos que ver aqui os conceitos de solução, soluto e solvente. Isso é um tema que vocês já têm visto nas classes anteriores, mas não é demais rever. Então nós temos aqui algumas definições. Solução é, como está escrito, uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Também podemos dizer que uma solução é uma mistura na qual não é possível distinguir os seus componentes, ou ainda a solução é uma mistura em que todos os componentes formam uma única fase. Temos o conceito também de soluto. Soluto, nesse caso, é aquela substância que será dissolvida ou dispersa na outra. E o solvente é aquela substância que provoca a dissolução ou dispersão do soluto, ou então é aquela substância que conserva o seu estado físico. A concentração das soluções, nesse caso a concentração, é uma medida que expressa a quantidade de soluto presente numa determinada quantidade de solvente ou de solução. Como vocês já devem saber, a quantidade pode ser expressa de várias maneiras. Podemos usar moles, gramas, decímetros cúbicos, litros, por aí em diante. E por essa razão também vamos encontrar várias formas de expressar a concentração das soluções. Então vamos ver algumas. Temos a concentração comum ou concentração mássica, representada pela letra C, e relaciona a massa em gramas de soluto pelo volume em litros ou decímetros cúbicos de solução. Matematicamente, temos ali a expressão C igual a M1 sobre V. Ela expressa-se em gramas por litro. Não se esqueçam, gramas refere-se à massa do soluto e litros ao volume da solução. Também temos a molaridade ou concentração molar, que relaciona, nesse caso, a quantidade de matéria ou a quantidade de substância do soluto, o número de moles, e o volume da solução. Portanto, nós temos ali a expressão M maiúsculo igual à quantidade de substância N sobre V de volume. E nesse caso vamos expressá-la em moles por litro. Temos também o título. O título pode ter duas variantes, o título em massa e o título em volume. Portanto, ele relaciona a massa de soluto e a massa de solução, ou o volume de soluto e o volume de solução. Então, temos aqui duas variantes. Temos aí as duas expressões matemáticas, T igual a M1 sobre M, ou T igual a V1 sobre V. Lembre-se que o índice 1 refere-se aos dados do soluto. O título é uma concentração sem unidades e os seus valores variam de 0 a 1. Portanto, nunca são inferiores a 0 e nunca são superiores a 1. Temos também a concentração em percentagem ou concentração percentual, que não é mais do que o título expresso em valores percentuais. Portanto, nós vamos expressar aqui a quantidade de soluto em valores percentuais. Portanto, nós temos ali três fórmulas. A primeira diz que a concentração percentual é o título multiplicado por 100, ou a massa de soluto pela massa de solução, tudo isso multiplicado por 100, ou ainda o volume de soluto pelo volume de solução multiplicado por 100%. Como o nome já indica, serão valores em percentagem. Molalidade ou concentração molal, também uma outra variante de expressar a concentração. Nesse caso, vamos relacionar a quantidade de soluto, o número de moles de soluto, pela massa em quilogramas de solvente. Repito, é o número de moles de soluto pela massa em quilogramas de solvente. E a sua unidade vai ser mesmo mol por quilograma. Por fim, temos a fração molar. Aqui é importante salientar que a fração molar pode ser calculada para qualquer um dos componentes de uma solução, tanto para o soluto como para o solvente. Vamos expressá-la pela letra X e refere-se à quantidade ou número de moles de um dos componentes pelo número de moles total que compõe a solução. Ou seja, é o quociente do número de moles de um dos componentes
pelo número total de moles. Aí vocês podem ver a expressão matemática, que também revela o que está escrito acima. Também é importante dizer que a fração molar também não tem unidades e os seus valores também variam de 0 a 1. E é importante lembrar ainda que a soma das frações molares de todos os componentes de uma solução será sempre igual a 1. Portanto, a fração molar do soluto mais a fração molar do solvente deverá ser sempre igual a 1. Existem outras maneiras de expressar a concentração que aqui não estão expressas, vocês podem investigar e aprender um pouquinho mais. E para esta aula achei necessário estas, espero que tenham aproveitado. Para praticarem um bocadinho, deixo-vos uma pequena tarefa, resolvam. E se houver dúvidas, estou à vossa espera lá no grupo do WhatsApp para trabalharmos juntos. Bom trabalho, fiquem bem, continuem a se cuidar.